Évora, uma cidade que me surpreendeu muito em Portugal. Uma cidade relativamente pequena, mas com uma grandeza histórica, turística. Ela traz consigo uma característica medieval, mas também aquela característica de interior, uma cidade organizada, mas muito acolhedora. Eu lembrei um pouco de Paraty, de Ouro Preto, porque parte da nossa colonização foi de Portugal, então é muito característico dessas áreas que eu falei. Mas, cara, eu fiquei muito seguro andando pelas ruas de Évora, eu achava tudo muito bonito, o tempo lá parecia passar mais devagar, tinha uma beleza específica naquela região. E eu também estava acompanhado por amigos, então foi muito legal estar andando pela essa cidade, conhecendo esses locais e junto com uma boa companhia. Eu pouco tinha escutado falar sobre Évora, mas é uma cidade que ganhou meu coração e com certeza eu volto, porque o clima lá é um clima muito agradável, as pessoas são amigáveis e o ritmo da vida lá parece ter menos pressa. Fala pessoal, beleza? Cara, eu saí de Lisboa, agora tô em Évora, mas ontem eu aproveitei bastante lá por Lisboa, só que na parte da manhã e da tarde ficou chovendo pra caramba. Então quando fez 7 horas eu tomei um banho e fui pra rua porque tinha parado de chover e depois até fez calor, eu fui bem encapuzado, bem agasalhado e acabou que eu senti calor lá. Mas foi uma experiência muito maneira porque eu fui de patinete, voltei de patinete e aí fui no Burger King, comi no Burger King e fiquei umas 3 horas escutando os artistas de rua cantando. Cara, eles cantavam muito. E aí eu conversei um pouco com ele conhece pessoas brasileiras que cantam também, artistas de rua brasileiros. E no próximo ano ele tem vontade de conhecer o Brasil. Então a gente conversou bastante. E aí eu vim pra Évora. Eu tô na casa de amigos aqui em Évora. E escutava Évora só por nome, né? Nunca tinha pesquisado nada. Mas tem uma arquitetura muito bonita. Tem partes aqui que lembram um pouco lá em Minas, em Ouro Preto, onde eu já fui, e também em como é que é o nome? E também em Paraty. Lembra bastante, mas também tem uma parte mais, vou mostrar aqui, uma arquitetura mais com muralhas, com ruínas. Lá no fundo tem umas ruínas, ó. E aqui com muralha, mais medieval, né? É um lugar muito bonito, tá um clima muito legal, pôr do sol e tal. Então tá sendo uma experiência bem bacana. Eu vou ficar aqui alguns dias, não sei exatamente quantos dias que eu vou ficar, mas estar junto com amigos, né, em um local maneiro, isso faz toda a diferença. Então eu vou mostrando um pouco do que eu tô vivendo aqui por Évora. Ontem não mostrei, deixei a câmera mais guardada também para aproveitar um pouco mais, para não ficar carregando a mochila, né? Hoje só trouxe só a GoPro, não tô com mochila também. E tô, né, vivendo essa experiência aqui junto com pessoas que conheço, que gostam, né, que tem um bom relacionamento. E é isso. E essa parte é a parte mais histórica, né? Tudo muito concentrado. Tem museu, tem biblioteca, tem a catedral, que parece um castelo, é muito bonita de se conhecer. E também tem a parte romana, esse templo romano são em ruínas, né? Então, assim, quem vai para Évora, existe muito turismo histórico para poder estar conhecendo, né? Então, se você tem o interesse de conhecer mais sobre a história de Portugal, Évora também tem bastante acervo sobre. Então vale muito a pena estar conhecendo. E fora que é uma cidade muito bonita, né? Eu me senti em casa, porque por ela ser uma cidade pequena, então o ritmo é mais lento e as pessoas são mais tranquilas também. E lá tem um pôr do sol muito bonito e tem muito mais turismo que eu não conheci, né? Porque eu fiquei pouco tempo. Então eu quero voltar com certeza nessa cidade, vou voltar de carro para poder explorar um pouco mais, conhecer um pouco mais das belezas ao redor de Évora, porque realmente vale muito a pena. E já no dia seguinte me juntei a um casal de amigos para conhecer mais da cultura e da história de Évora. Eu confesso que eu estava um pouco sem graça no início, porque o Paulo que foi junto, e ele que foi apresentando a cidade, contando a história, ele é português, e ele é amigo do Rodrigo e da Gabi. Eu conheci ele há muito tempo atrás, mas só se cumprimentando, né? Eu nunca tinha conversado com ele, então eu estava um pouco receoso, porque eu não tinha intimidade, mas ele conhece muito da história, por ser português também, por gostar muito da região de Évora. Ele foi contando as riquezas de detalhes. Essa daí é uma igreja franciscana, né? Então ele foi apresentando e foi falando tudo sobre ela. A minha cabeça não gravou todas as informações, mas caso alguém tenha interesse, né, em conhecer mais da história, na internet você encontra
muito material falando sobre toda a história, né? Desde fundação, tudo que foi acontecendo ao longo dos anos. E, enfim, é um lugar muito bonito que vale a pena conhecer, que tem alguns tipos de segmento artístico também, né? Então, é um lugar que realmente, né, quem gosta muito de arte, não só pela questão fé, né, mas pela questão arte, vale muito a pena conhecer. E depois seguimos para a Capela dos Ossos. É uma capela um pouco estranha, mas também que vale a pena conhecer. Vários ossos e a ideia é pensar no purgatório. Esta capela ensina-nos a pensar no purgatório porque a morte é uma certeza na nossa vida. Pode haver todas as certezas, a morte é certa. E então a frase destes também é muito famosa, não é? Os nossos ossos, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Porque essa é certa. Então vocês podem entrar à vontade. Depois tem ali uns pequenos painéis que vão explicando a história da capela, tá bom? E há duas em Portugal, em Évora e outra em Faro. Mas esta é a mais emblemática, são mais de 5.000 ossos que estão aqui. Bem que os ossos nos impressionam, mas também é interessante ver um dos estilos também de pintura, que é os frescos, que é a pintura feita na parede, nos tetos, né? Com motivos da terra, daqui da nossa cultura, do Alentejo, e dos motivos de Cristo também, das últimas horas de Cristo, né? O galo, a flagelação, outras coisas mais. Mas também aqui uma representação da nossa cultura a nível da pintura, né? Da arte. Pronto, agora não falo nada. É o vosso momento. Engraçado, só muito diferente.
ainda no complexo da igreja de São Francisco. Nós passamos, né, pela Capela dos Ossos, mas também tem essa parte de museu que fica anexado ali, você pode também estar conferindo, tem várias peças de arte relacionadas à igreja, tem artes de artistas renomados, e também você pode acessar esse terraço, basta entrar no site também, ou comprar o bilhete direto lá na porta, e daí conhecer um pouco da beleza artística, histórica que tem nessa região. E para finalizar o passeio de conhecimento por Évora, nós subimos até o ponto mais alto da cidade, que é o terraço da Catedral da Sé. Então a gente tem uma vista 360 graus da cidade, um lugar muito bonito e com muita história, né? Ver toda a planície e as terras à volta, até Espanha. Ainda não está o tempo totalmente aberto, nunca vamos só mesmo no verão, em que não há uma nuvem. Isto aqui é muito quente, faz 50 graus, 46 no verão. Nossa. E aqui no inverno chega a menos 2, menos 3. Sim. Então é muito frio, muito quente, como todo o ambiente perto da África, né? E do tempo e do lugar desértico. Este lado é Espanha, aquelas montanhas para lá, mais para a frente é Espanha, que é circundada até aqui. E para lá já é o sul, em alguns lugares a gente consegue ver ainda. Percebe-se que se vê um pouquinho da água, mas não se vê, né? Ali já é Monsaraz, lá naquela terra lá no alto, que é aquele castelinho onde a gente vai, que são 60 km daqui. Então, mais uma vez, temos aqui os 3 estilos, mais tradicional e o gótico. Do lado de lá, uma família nobre, esta aprendi há pouco tempo, né? Porque a gente vai sempre aprendendo com os outros guias. Uma família nobre decidiu construir um cemitério, porque achava que estando aqui mais perto chegava ao céu mais depressa. Então vocês vão ver que ali há tipo uma capela, que não tem acesso, não se pode visitar, mas do outro lado tu tens tipo 6 campas. Não tem lá ninguém, porque acho que toda a gente teve discernimento de não subir o defunto até aqui acima, né? Mas a ideia era que ao morrer eles ficassem mais perto do céu, porque não havia nada mais alto do que a Sé. Então hoje vocês podem ver tudo, porquê? Porque está proibido construir qualquer prédio. Aqui vocês conseguem perceber, se souberem a arquitetura, onde é que vocês encontram um bairro islâmico, um bairro medieval, um bairro do século XIV, um bairro, pronto. Porque a cidade foi construída assim. Haviam 3 muralhas, portanto a primeira muralha é aqui mesmo à volta da Sé, que é aquela porta onde a gente tinha a livraria da Capela de São Mansos, que é a primeira muralha. A segunda muralha é a atual, onde está o jardim, né? E o terceiro anel será os prédios à volta. Então a gente percebe que depois de 1800 começaram-se a construir casas para fora das muralhas. Até 1800 era nesta fronteira.
pessoal, beleza, no centro aqui de Évora. Eu estive na casa de um casal, amigos de amigos. Eu não conhecia eles, na verdade eu já estive com eles pessoalmente, só de cumprimentar no Brasil, isso 2018, 2017, mas muito rápido. O rapaz, ele não lembrava de mim, a esposa dele lembrava da minha fisionomia, mas a gente nunca conversou assim, né, de ter intimidade, de ter amizade. Mas o Paulo, ele é português e a Débora, ela é brasileira. E cara, que experiência incrível que eu tive na casa dele. O Paulo, por ser português, ele conhece muito aqui de Évora, então ele foi mostrando pra mim, pro Rodrigo, pra Gabi, apresentando os pontos turísticos. Foi uma experiência legal de conhecimento do local. E aí, quando acabou o percurso, eu falei, Rodrigo, a gente tá indo pra onde? Aí, Rodrigo, pra casa deles. Eu falei, vamos embora, porque, pô, eu vou pra casa deles, me oferecendo pra ir na casa deles. Ele, não, já tá sabendo de você. Só que, pô, a gente não é amigo, não tem contato, né? E aí eu fui pra casa deles pra almoçar, cara. E foi uma experiência tão boa, porque a gente não tem amizade. E eu me senti muito acolhido, sabe? Deixa eu só ver aqui no GPS se eu tô no lugar certo. Estou. E aí, né, falaram pra sentar na cadeira ali e chegar até a mesa, né? E aí teve a entrada, depois teve o bacalhau, comida típica de Portugal. Depois teve sobremesa. E aí ela falou assim, olha, foi muito corrido, não deu pra fazer a sobremesa, mas eu fui e comprei esses doces típicos pra vocês. Cara, ali meu olho encheu de lágrima. Rodrigo acho que até percebeu. Porque, cara, eles não me conhecem, sabe? E esse lance de estar à mesa, de ser acolhido, pô, isso pra mim é o que mais... Uau, Évora é legal, o passeio foi legal, foi muito bom. Fui em lugares muito bonitos. Mas pode apagar aquilo tudo e que o melhor momento pra mim foi esse, sabe? De estar à mesa, se sentir acolhido, amado. Igual, eu já fui em outros locais incríveis. Roma, Basílica de São Pedro, a praça ali de São Pedro. E, cara, isso pra mim não é nada, sabe? O que me chama a atenção é a experiência que eu faço com as pessoas. O meu estilo de mochileiro é um pouco diferente dos comuns. Do comum. Geralmente a galera fica em hostel e acaba tendo contato com mais pessoas. Só que eu ainda não fui para um hostel assim para ter contato com as pessoas. Estive em um hostel em Milão, mas foi mais estar de passagem. Conversei com uma pessoa ou outra, mas eu acabo ficando mais sozinho porque eu fico nas casas normalmente gente. O que para mim é um ponto positivo porque eu tenho mais conforto, a questão de barulho. Ninguém fica me acordando na hora que entra e sai. Ninguém acende a luz na minha cara. Só que eu fico mais tempo sozinho. Então, quando eu estou com pessoas à mesa ou conversando, a minha viagem fica com muito mais sentido, sabe? Fica muito, pra mim, melhor. Tem gente que fala muito sobre a questão do estar sozinho, do amar a sua própria companhia e coloca a solitude em um pedestal, e que de fato tem que ser também, porque a gente precisa de fato se amar, a gente precisa de fato respeitar a nossa presença, porque se a gente não se respeita, a gente não vai fazer isso com os outros, né? Só que acaba que tem hora que o discurso fica um pouco vazio, porque fica muito egoísmo. E eu não acho que os extremos fazem algo que seja saudável. Então, eu valorizo a solitude, mas ao mesmo tempo eu valorizo a presença do outro. E é o que pra mim me dá mais sentido. Então eu já citei isso aqui no canal e cito mais uma vez. Aquele filme da natureza selvagem. O rapaz, ele sai de casa, ele vive várias experiências maneiras, mas ele chega na conclusão no final do filme de que o mais importante da vida são as pessoas, né? Só que ele morre e ele não tem essa oportunidade de fazer diferente a partir daí. Ele perdeu tempo que ele poderia estar com a família, com amigos, com familiares, com pessoas que ele gostava. Então esse é um ponto que eu não quero viver, sabe? E sempre quando eu tenho a oportunidade de desfrutar da presença do outro, eu busco fazer isso, porque é o que me faz bem, e eu sempre busco também contribuir de alguma forma, né? Igual eu estava junto com o Rodrigo, que é meu amigo, e fiz foto deles de casal. Eles nunca fizeram um álbum assim de casal. Primeira vez, isso fez bem para eles enquanto casal. A Gabi, eu não conhecia ela pessoalmente, só por rede social, e ela se ficou feliz por estar, né, tendo essas fotos ali.
Então, eu sempre sou aquele tipo de cara que gosta de somar. E as pessoas são legais comigo, são legais com as pessoas, e esse intercâmbio vai acontecendo. Então, pô, essa experiência que eu estou tendo aqui em Évora é muito além da arquitetura, da beleza aqui do local, que de fato é muito bonita, mas a experiência de fraternidade, de encontro do outro, sabe? De amar, se sentir amado, se deixar ser amado, pô, é o que me dá mais sentido em toda a viagem. A minha viagem seria muito triste se ela se resumisse apenas a pontos turísticos. Seria muito triste. E eu estou muito feliz dessa experiência toda que eu estou fazendo aqui. Tá valendo muito a pena.